Tem que deixar tudo organizado. Boa noite a todos e a todas que estão aí nesse momento de quarentena, que estão aí na sua casa. Sou o professor Felipe Valois, para quem não me conhece, e estou muito feliz, recebi o convite aí da nossa querida Rosa Trícia para essa aula de hoje, uma aula tão importante, uma aula que vai falar sobre alfabetização, letramento, sobre a questão dos desafios do pedagogo diante das situações e, acima de tudo, uma reflexão diante do que a gente está vivendo, tá? Que é uma situação aí do EAD, né? O ensino à distância, a valorização do ensino à distância, como realmente deve ser o nosso comportamento diante dessa situação. Tá? Aproveitando, boa noite a todos, Luiz aí, Edvânia, Thaís, todos os presentes aí online, sejam todos bem-vindos a essa noite de ensinamento, tá? E vamos lá, né? Vamos agora, antes de começar a nossa aula, eu já queria fazer mais um convite a vocês, que é o tempo do pessoal estar entrando, acessando aí a nossa live. Eu queria convidar vocês que amanhã às 16 horas eu estarei juntamente com o encontro com gestores online. E dessa vez será eu e Rosa Trícia, tá? Rosa Trícia vai trabalhar muito, vai falar sobre a questão da gestão em EAD, sobre todos os acontecimentos que aconteceram, a parte de superação e tudo mais. E eu vou falar também sobre a importância do ensino à distância, né? Como é que deve ser o planejamento do ensino à distância. Tá ok? Então já está feito o recado. Amanhã, às 16 horas, estaremos online, juntamente do meu Instagram pessoal, Felipe Valois, e juntamente do Moura Educacional. Tá certo? Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa grande aula de pedagogia, aula de letramento e alfabetização. Para todas as turmas que são de pedagogia ou convidados que estão aqui presentes online, mais uma vez sejam bem-vindos. Tá ok? E eu quero agora começar a nossa aula com uma grande reflexão. Quais os maiores desafios hoje de ser um pedagogo? Eis a pergunta. Eu já começo a minha aula hoje já fazendo esse questionamento. Qual é o maior desafio de ser um profissional de pedagogia aqui no Brasil? E aí, diante dessa pergunta, diante de todos os alunos que estão aqui fazendo pedagogia, eu já trago para vocês uma grande reflexão. Primeiro, para ser um grande pedagogo, você tem que mentalizar, certo? Mentalizar o seu crescimento, o seu planejamento pessoal. E esse planejamento pessoal de pedagogia também inclui muito, não é porque eu sou coach de carreira, não. Mas independente da sua área de atuação, você tem que ter, sim, um planejamento de carreira. Não pode estar atirando para todos os lados, porque termina às vezes a gente deixando um pouco a desejar. Então, primeiro item importante para se trabalhar bem uma pedagogia, mentalize e realize um planejamento de carreira. Ou seja, eu vou fazer uma pedagogia, depois eu me identifico. É um grande desafio que a gente tem nos dias de hoje, mas eu já quero colocar para vocês que o estágio, né, em determinado período, vocês vão ter que fazer o estágio, e o estágio vai chegar um momento desse estágio que vocês vão se identificar bastante. Por exemplo, vocês vão estar trabalhando com crianças até 6 anos de idade, vocês vão ter um estágio Fundamental 1, Fundamental 2. Então todo esse momento vai ser um momento de encontro, ou um momento de análise também, tá? Porque quando eu fiz, eu vou trazer uma experiência pessoal, quando eu fiz o meu estágio, foi uma coisa bem interessante que aconteceu lá na escola Leonardo da Vinci, na Ponta Grossa, juntamente com a professora Larissa. E a escola, ela totalmente trabalha com muito lúdico, os professores, muitos dos professores eu conheço, foram também alunos meus de pós. E assim, como é se identificar com a área da educação infantil. Mas não tem como fugir do conhecimento que você tem que adquirir sobre a questão da alfabetização e letramento, porque você é pedagogo. E sendo pedagogo, você tem que se identificar. Lógico que você, depois que você se formar, você pode desenvolver um plano de carreira. Ser psicopedagogo, neuropsicopedagogo, gestão escolar, coordenação pedagógica. Então eu tenho um mundo aí de oportunidades para estar exercendo. Porém, não se pode fugir das regras, digamos assim, das disciplinas
básicas e das disciplinas específicas de um curso tão enriquecedor, que até, se a gente for analisar, 4 anos se torna até pouco, por mais que a gente diga que não, mas é muitos desafios que nós temos para se trabalhar a pedagogia, principalmente aqui no nosso país, certo? Então vamos lá, primeiro item que eu falei, planejamento. Para exercer a alfabetização e letramento com aquela criança, o que é que eu preciso? Vou dar aqui um exemplo para vocês até de certa forma, para quem vai fazer um estágio. Vai fazer um estágio, para de ser aquele estagiário cadeira, banheiro. Pelo amor de Deus, tá? Sou bem direto, quem me conhece como professor, eu sou muito direto. O que é o estagiário cadeira, banheiro? Fica lá sentado, assistindo, parece mais participante, um aluno, né? Só falta pegar os desenhos, participar ali e depois ainda querer nota do professor. Para com isso. Participe de um estágio, esteja envolvido no estágio. Tá? O estágio ele é muito importante, principalmente nessa área da alfabetização e do letramento. Outro item importante que é ideal para o profissional de sucesso nessa área de pedagogia, para se trabalhar essa disciplina, humildade pedagógica para aprender e ajudar o próximo. Que é essa humildade pedagógica, gente? É quando a gente percebe que hoje, com os novos desafios, principalmente com a introdução das tecnologias, a gente fala muito dos TICs, né? Os desafios que nós estamos vivendo perante a pandemia, mas a gente fala muito, porque agora o professor ele tem que gravar, porque não é fácil. Eu sei que os desafios são grandes, mas a gente tem que começar a dançar conforme a música, porque há muito tempo, não é de hoje, que a gente percebe que já era para ser trabalhado tecnologia. Tá? Em outros países isso já é algo comum. Então já fica esse desejo também de se estudar a tecnologia, de aprender tecnologia. Tá certo? Quero deixar aqui um forte abraço para Fátima Caldas. Tá? Muito boa live. Obrigado aí, só forte abraço. Tá? E dando continuidade aqui a essa segunda etapa. A primeira etapa é o planejamento. Professor, eu estou fazendo estágio, eu ainda não sou formado ou formada em pedagogia. Como é que deve ser eu trabalhar esse letramento e alfabetização junto com as minhas crianças? Fica ciente que, primeiro, você tem que ter, além do planejamento, sequências atividades, tá? Atividades organizadas, dinâmicas, que envolvam principalmente a questão lúdica. Eu posso até depois, quem quiser ir no meu direct, ou até pelo próprio Moura, deixa um recadinho aí que depois Rosa passa para mim. Eu posso estar encaminhando os 5 melhores livros que eu encontrei para essa área de alfabetização e letramento com as crianças até 6 anos. Porque muitas vezes a gente quer trabalhar da nossa forma, mas não faz um trabalho em cima da realidade e da idade daquela criança. Você tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? A pedagogia ela é bem clara. Tem fases, idades e também etapas. E essas etapas têm que ser bem trabalhadas, tá certo? Então, sequências de atividades, planeje bem essas atividades, esteja do lado do professor, tá? Seja um professor curioso, um professor, por que você está desenvolvendo essa atividade? Vou dar um exemplo aqui para a gente entender onde eu quero chegar nesse sentido do planejamento. Vamos trabalhar aí, vamos chegar agora na primeira semana de junho, estamos celebrando a Semana do Meio Ambiente. E é uma semana que muitas escolas mesmo não trabalham. E nós precisamos trabalhar jovens, crianças que cuidem do meio ambiente, que tenham consciência em apoiar e cuidar do meio ambiente. E aí vem, olha um grande desafio para se trabalhar a alfabetização e letramento, a Semana do Meio Ambiente. Então você vai fazer um tema, cria um tema, Semana do Meio Ambiente. Desse tema você pode estar trabalhando um item bem estratégico, poderia ser o Dia da Árvore. Certo? Depois do Dia da Árvore, você vai falar sobre a importância da terra, sobre a importância da água. E isso de uma forma lúdica, fazendo com que as crianças sintam realmente o que é o meio ambiente, que não deixa de ser. E trabalhando as letras, trabalhando todas as palavras estratégicas dentro da disciplina. Tá? Principalmente as junções. Você coloca às vezes a foto de um animal e você coloca as iniciais, a primeira letra. E automaticamente a criança vai começar a entender e completar essa atividade, certo? Foi o tempo. Eu lembro como hoje, eu tenho uma memória do meu Jardim 1 e Jardim 2 muito forte. E quem não lembra que naquela época, eu não sei nem ainda se trabalham dessa forma, que não é mais para trabalhar, né? Se fazia uma cobra
A pintura era pintar uma cobra de um lado e do outro tinha um local, era a casa da cobra. E a gente tinha que fazer bolinhas de papel e começar a colar da cobra à casa da cobra. Então essa forma pedagógica ficou muito para trás, mas eu marcou bastante que eu tinha realmente uma professora que trabalhava em cima dessa realidade, uma realidade lúdica, eu aprendia, mas trabalhava um pouco essa questão mais artística, mas hoje a gente sabe que estamos num momento mais evoluído, estamos precisando trazer a tecnologia, vídeos, dança, dinâmicas para que as crianças aprendam. Tanto que às vezes a gente até para pensar em alguns sites ou em alguns locais, em até sites, digamos assim, para não citar alguns aqui, vocês encontram plataformas de ensino, ou até inglês, essa parte de alfabetização e letramento iniciais, músicas, aprender, deixar que a criança aprenda através da música, através da dança. Então existem várias formas de se trabalhar bem a área de pedagogia nesse sentido, tá certo? Outro item importante que a gente tem que deixar bem claro para esse pedagogo trabalhar a parte de alfabetização e letramento: autoconfiança. Autoconfiança para lidar com os alunos e também com os responsáveis. Tem um pouco também aí da questão da paciência. Lógico que vocês estão numa fase inicial onde às vezes as crianças elas podem apresentar determinadas dificuldades. E essas dificuldades têm que ser documentadas, têm que ser acompanhadas, porque às vezes o papai e a mamãe não faz um bom acompanhamento dentro de casa. E a gente mais do que nunca sabe. Por isso que eu falo na minha live isso e vou repetir. Acham que a gente tem obrigação 100% em cima de uma criança. A educação, a gente tem que ser psicólogo, a gente tem que ser planejador, a gente tem que cuidar, a gente tem que ser, entre aspas, babá. Mas a gente sabe que esse não é o grande desafio nosso. Deixando isso bem claro. O papai, a mamãe, a família, ela tem um papel fundamental na educação da criança. Nós somos apoio, nós somos a conscientização, a base, mas a família, ela tem que estar bem inserida. Ela tem que entender qual é o papel dela, juntamente com a escola. Por isso que é importante a gente trabalhar sempre a ligação escola e família. É uma união que nós temos tantas dificuldades. Eu não consigo entender como no Brasil nós temos tantas dificuldades de trazer os pais para a escola. Ou o responsável. Entendeu? É uma grande dificuldade. Tá certo? E aí vamos agora para uma outra etapa da nossa aula. Então a primeira etapa, já deixei claro qual é o papel principal da pedagogia dentro dessa disciplina, da importância do pedagogo ter autoconfiança, a humildade em aprender. Se ele está no momento de estágio, ele tem que se identificar nesse estágio, ele tem que aprender no estágio. Não seja o estagiário só sentado, aquele estagiário que só observa. Observa por observar, ensina, mas você não vai sair tão completo do que você meter a mão na massa e pedir autorização, lógico, que o professor acompanhe, esteja ali juntamente com você, tá certo? E agora, mais um item importante para vocês aqui, para deixar bem claro na nossa live de hoje: compreensão à comunidade escolar, ao desenvolvimento pedagógico daquela escola, certo? Faça sempre um plano de aula, alguns chamam de semanários, plano de aula, identifique bem isso, quais são os recursos que vocês vão utilizar, quais são as metodologias que vão ser utilizadas naquela sala de aula, para que aquela criança, aquela turma tenham realmente um resultado de sucesso. Outra coisa importante, estejam bem coladinhos aí, professor, seja de escola pública ou de escola privada, esteja bem coladinho nesse desenvolvimento da elaboração do projeto político-pedagógico, tá? É bem importante que o projeto político-pedagógico tenha os objetivos mas tenha também os específicos. E nesses específicos, se a escola for uma escola que quer trabalhar bem essa dinâmica, essa temática, coloca isso no planejamento estratégico, tá certo? E lógico que, acima de tudo, também gerenciar pessoas e aprender a se relacionar. Tenham paciência, não é fácil. Quem bem souber agora sabe a reflexão do que é ter um monte de atividades pendentes para ajudar o filho dentro de casa a responder. Tá? Eu vejo hoje um monte de pessoas conversando comigo, realmente vocês estão de parabéns. Quero deixar aqui bem claro, tá? Não deixo de parabenizar a área da saúde. A área da saúde é muito importante. Mas eu até bato palma também para a área da educação.
tá? Eu vejo as pessoas baterem palmas, saúde, saúde, mas a educação também eu bato palma. Por que eu bato palma para essa educação? Porque é uma educação transformadora, é um grande desafio para muitos professores estar em frente a uma câmera, estar fazendo live, estar gravando aula, acompanhando aluno por aluno nas suas ações pedagógicas. Então, muitas palmas também para os profissionais, não só da pedagogia, mas para todos os professores que estiverem assistindo essa live. Parabéns! Parabéns, porque o desafio é grande, mas a gente consegue, a gente vence. Com certeza venceremos todos os dias. Força, determinação e coragem sempre. Tá certo? Uma coisa muito importante que a gente tem que deixar claro aqui nessa live de hoje sobre a nossa disciplina, que eu sei que também tem outras pessoas aqui de outros cursos de graduação. Sejam muitos bem-vindos nesse momento de hoje aqui. Fátima Caldas disse aqui: amo porque ensino e fiz o normal médio. Sim, Fátima, isso mesmo. É interessante que hoje existe até um dos assuntos que nós vamos tocar aqui na nossa aula de hoje, sobre essa questão da formação continuada. É interessante que existe o magistério, né? Logo depois vem a questão da pedagogia. Depois da pedagogia nós temos a pós-graduação e muitos seguem para a área do mestrado e doutorado. Sendo que tem uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, dentro do que a gente vê no nosso cenário, não só nacional, mas como mundial, a necessidade de não só ter hoje um conhecimento em um determinado ponto específico de especialização. Às vezes o profissional ele quer fazer psicopedagogia, certo? Mas ele vai trabalhar juntamente também como coordenador pedagógico. Então também há uma necessidade de fazer uma pós em coordenação pedagógica. São áreas diferentes. É interessante que eu parei até de questionar isso dentro de mim. Meu Deus, eu preciso fazer agora uma pós sobre isso, eu preciso fazer uma pós sobre aquilo. Porque termina você buscando também muitas pós-graduações. E temos que ter também esse direcionamento. Porém, no mundo que a gente está vivendo hoje, esse conhecimento nunca vai ser muito, tá? Sempre a gente vai ter que ter esse curso, um curso. A pós-graduação se tornou um curso que você tem que ter para ter um diferencial dentro da tua área. Ah, eu sou um diretor, tem que fazer uma gestão escolar. Tem muitos diretores que não sabem administrar. É uma pessoa boa, é dinâmico, é um líder, mas não sabe administrar. Então o conhecimento da pós-graduação vai ser muito importante. Muito importante. Prestem bem atenção o quanto é importante, tá certo? Essa área da pós-graduação e da formação continuada. Certo? E aí, quais são os objetivos? Quais são os objetivos dessa área de letramento e alfabetização? Primeiro, entender que o processo de aquisição da leitura e escrita se dá de forma gradativa. Então, a gente tem determinadas idades e a gente vai trabalhando essas idades. Outro item importante é a concepção da criança e do adolescente. Tem crianças, não deixa de se trabalhar a inclusão, tá? Tem muitos professores que têm na sua sala de aula, tem crianças com autismo, tem crianças que têm determinados tipos de necessidades, ou são PCDs, e precisam trabalhar bem essa área. Então, mais uma pós-graduação aí que o pedagogo pode até estar fazendo, que é a área de inclusão, tá? E aí entra muito a questão para se trabalhar bem o profissional, para se trabalhar bem toda essa área de pedagogia, nessa área de letramento e alfabetização, tem que se fazer esse planejamento de aula. Eu repito e digo, se não houver um bom planejamento, se não tiver os meios para se fazer uma aula dinâmica, não vai ter sucesso. Vai ser um profissional que vai empurrando com a barriga todas as suas áreas também pedagógicas. Fátima Caldas está bem participativa. Muito bem, Fátima, gosto disso, viu? Ser professor é tudo que você falou. Ser mãe, psicólogo, seu amigo. Isso é realmente a nossa educação. Estamos passando por momentos de transição. E esse pós-pandemia, eu espero, até em Deus, que as pessoas tenham mais, que apoiem mais a área da educação. Por isso que eu falei que eu bato palma para a área da saúde, mas também bato muita palma para a área da educação. Eu não deixo de realmente deixar bem esse tópico, que a área da educação merece também palmas. Quantos professores estão fazendo todo um diferencial na vida dos alunos, principalmente aqueles alunos que não têm tanta acessibilidade à tecnologia.
ainda entra a questão da desigualdade social, certo? Tomar uma aguinha aqui, que coisa séria na nossa aula de hoje. Mas eu vou deixar esses assuntos assim, mas para a área de assistente social e outras disciplinas que nós temos também. Tá certo? Eu trouxe aqui um texto bem importante para a gente refletir de Soares. Soares, em 2004, ele fala do letramento, um tema de 3 gêneros, tá? Ele diz o seguinte aqui: é essencial considerar as necessidades sociais ou políticas de cada comunidade, o grau de desenvolvimento do país e do desempenho social de cada usuário da língua, tá? Então é importante que eles demonstram que cada local tem uma visão diferente, né, para se trabalhar a educação, porém existem seus desafios, existem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Outro item importante também, os fundamentos sobre a leitura e a escrita. O pedagogo em si, ele tem que ter 100% conhecimento dessa área da leitura e escrita, para se trabalhar bem na sua sala de aula, tá certo? Então, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que estão aqui online, que essa live de hoje vem fazer uma reflexão. Infelizmente, a gente sabe que em 1 hora a gente não consegue colocar todas as informações em um determinado tema, tá certo? Mas eu quero trazer para vocês aqui, acima de tudo, que a gente possa refletir sobre a importância da pedagogia, sobre a importância da formação, da graduação nessa disciplina de letramento e alfabetização. Tá certo? Deixa eu ver quem tá mais aqui online, para deixar aqui o meu abraço, tá? Quitéria Toledo, forte abraço para Quitéria, Fátima Caldas, Juliana, deixa eu ver quem tá mais aqui. Daniele, Thaís, muito obrigado a todos que estão online, tá certo? Muito bom. Márcio, seja bem-vindo, Márcio. Muito bem, Márcio. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, viu? Obrigado mesmo por esse momento de hoje à noite estarmos aqui conversando, né? Conversando, batendo um papo, né? Não é só uma aula não, batendo um papo tão interessante sobre essa questão da educação. E quais são os grandes desafios da nossa educação? Eu trouxe também aqui para vocês uma reflexão de Mário Sérgio Cortella, que fala o seguinte: em 2003, em uma das suas palestras, ele falou algo muito importante nessa questão para os pedagogos e professores. Ele diz o seguinte: humildade pedagógica é a capacidade de aprender com as pessoas de diferentes faixas etárias, experiências profissionais, culturas, gostos e hábitos. Então, a gente tem que respeitar, de certa forma, toda essa área, todos os familiares, as culturas, os povos. Então nós somos pedagogos, nós temos que ser pedagogos para todos, não para alguns. E nosso muito grande e maior desafio, digamos assim, é também o acolhimento, tá? Não podemos ser aquele pedagogo, desculpe até o termo, não podemos ter frescuras, ser aquele pedagogo que às vezes, eu vou dar um cheiro em um, não dou no outro, eu tenho preferência porque aquela criança é filho de fulano ou de beltrano. Não existe isso. Se você quer fazer uma pedagogia realmente 100% na sua vida, trabalhe a educação direcionada para todos, tem que ser de forma igual, ajudando realmente e fazendo diferencial na vida daquelas crianças, né? Nas famosas crianças abençoadas, que no futuro a gente espera que sejam cidadãos de bem. É o que a gente mais almeja, passar na rua, ver aquele adolescente, ver aquele adulto sendo um ser humano realmente digno de dizer: você fez parte da minha história, você foi meu professor, tá? A Fátima Calda, a educação tem futuro. Com certeza, Fátima, sem sombra de dúvida, acreditamos sim nessa educação. A educação tem futuro, temos que confiar e acreditar. E como organizar? Agora já fizemos a reflexão, já falamos de alfabetização e letramento, mas eu queria como organizar a rotina da alfabetização, além do plano de aula, tá? Antes de receber uma turma de alfabetização, o professor deve planejar as atividades que vão ser trabalhadas. E essas atividades estão muito mais direcionadas a também o conhecimento da turma. É importante você também conhecer essas limitações, tá certo? Nas primeiras semanas de aula, tente trabalhar a confiança. Por que a confiança? Parar um pouco de ser aquele professor também um pouco... seguir um planejamento muito rotineiro. Vá um pouco além do que essa rotina
traz, infelizmente, e traz realmente a música, traz a dança, traz realmente um momento da primeira semana de aula, faz com que as crianças estejam deixando um pouco de lado as férias e vindo realmente para uma área pedagógica. Aí você vai montando esse planejamento de aula juntamente em parceria com a escola, faz esses acompanhamentos e aí você vai aplicando aos poucos e começando a ter realmente, principalmente, vai começando a conhecer a sua turma, porque o professor ele tem que conhecer bem a sua turma, tá? Então, aos 5, deixa eu colocar aqui, tá caindo um pouquinho meu celular, vou botar para cá mais, isso, agora ficou melhor, porque o celular tava caindo, tá? Coisas de ao vivo é assim mesmo, tá? Aos 5 a 6 anos de idade, as crianças percebem bem claramente que existem formas de representações, tá? E descobrem a presença da importância da escrita na vida delas. Então, temos que ter muita consciência também em conversar com os pais que acompanhem essa evolução em toda a parte pedagógica dessas crianças. Que muitas vezes a gente sabe que isso não acontece. Às vezes o pai manda um recado, às vezes o pai manda uma atividade e os pais ou o responsável não ajudam, ao contrário, às vezes atrapalha. Por isso que temos que ter muito cuidado e acompanhar bem esse aluno, porque às vezes eu já percebi isso, eu presenciei em alguns locais que existe algumas crianças, imagina uma criança de 6 anos de idade está assistindo uma série que é para um adolescente de 16. Então termina essa criança tendo determinadas situações que leva o que está assistindo, a escuta, as palavras negativas, leva tudo isso para a escola. E dentro da salinha de aula a gente sabe que os amigos conversam, brincam e termina gerando realmente esse problema. Tá certo? Chegou mais gente aqui, tá? Importante ensinar com... muito bem. Colocaram aqui bem assim, importante iniciar com dinâmicas, com certeza. As dinâmicas, elas fazem realmente todo um diferencial na vida dessas crianças. Principalmente hoje, num mundo tão agitado, num mundo de tantas cobranças, onde a gente sabe que cada dia mais a educação ela se torna algo mais forte e rígida para essas crianças. Outra coisa importante, atividades permanentes, tá? São essenciais para o processo de alfabetização, por isso devem ser praticadas diariamente ou com periodicidade devido aos horários destinados às atividades daquelas crianças. Então tem atividades que não tem como fugir. Você tem que ter aquela regra. Uma coisa muito importante que as crianças gostam bastante são as poesias, tá? As historinhas que a gente sabe bem infantil. Eu já fui personagem, Semana da Criança, já fui sabugo de milho, já fui árvore, já me fizeram tudo que é posto, tudo que é coisa grande assim, essas presepadinhas assim, tudo me bota. Vai, Felipe, fica ali atrás. Não tem como, você se envolve, você se torna mais criança às vezes do que elas. Não tem como mudar essa realidade. Mas não podemos fugir dessa prática, a prática do ensino, do exemplo, da leitura, da participação. E muitas vezes a gente pode até associar. Eu posso estar lendo a historinha e logo depois fazer uma cena, um teatro, ou estar fazendo realmente com que a criança ela se sinta inserida nessa área educacional. Mais um recadinho aqui, Nixon, parabéns Nixon, professor do Moura Educacional, seja bem-vindo. Dani Oliveira, certíssimo, boa noite. Fátima Caldas, participando bem, viu? Deixa eu ver o recadinho da Fátima. Verdade, já tenho mães que disse que não gosta de tarefas para casa. Infelizmente, Fátima, infelizmente, nós temos essas dificuldades. E muitas vezes, Fátima, infelizmente eu estou falando isso, que às vezes acontece, principalmente na área da adolescência. Às vezes os pais não querem ajudar muito os filhos porque tem vergonha de dizer também que não entendeu a atividade e não sabe fazer. Sou muito direto, tá? Não é vergonha um pai ou uma mãe. Eu não sei responder essa atividade para o meu filho. Procura uma ajuda. Tenta entender. Infelizmente no Brasil, muitos pais criam determinadas situações, mas não enxergam que essa é a grande dificuldade. Eles não entendem, principalmente em determinadas idades, aquele determinado assunto e fica fugindo da situação, empurra só para a escola ou coloca um reforço ou algo desse tipo. Que também deve-se ter muito cuidado, porque os reforços são importantes, mas que acompanhem bem todos os trabalhos pedagógicos e os planejamentos de aulas da escola. A criatividade, como disse aqui Patrícia, a criatividade é muito importante. Sempre, Patrícia, sempre a criatividade tornará uma aula, tá, da educação infantil bem mais dinâmica.
Nós estamos vivendo, às vezes a criança ela vive numa família que falta um pouco mais de afetividade, falta um pouco mais de acolhimento, e ela se sente super acolhida, super bem, aonde? Na escola. Então a escola também é um local para ser feliz. A escola é um local, eu mesmo, Ave Maria, não é porque eu sou professor, sou pedagogo e estou dizendo com toda certeza, tá aí minha mãe e meus pais para não dizer que é mentira. Eu ia para o comércio comprar 2 cadernos, porque eu tenho que ter 2, né? Porque era 2 momentos do ano que eu tenho que ter 2 cadernos novos. E assim, eu contava os dias para começar minhas aulas, porque eu não queria nem ficar em casa, só era na escola. Então, chega muitas crianças dessa forma, porque realmente elas não só amam a educação, mas o ambiente, o acolhimento, tá? E esse acolhimento é muito importante. Receba as crianças de braços abertos. Seja um pedagogo com um sorriso no rosto. Deixe um pouco de lado essa reclamação e comece a enxergar as oportunidades que aquela criança está entrando numa sala e é você que é responsável por transformações, tá? E essas transformações vão fazer todo o diferencial na vida dessa criança. Vamos falar um pouco da parte histórica da nossa disciplina. Quem recebeu a apostila de alfabetização e letramento vai perceber que em 1789, eu acredito que na página 21, tá? Em 1789, na França, após a Revolução Francesa, a alfabetização e letramento realmente criou um padrão. Principalmente desde a Antiguidade Clássica, que já existia essa visão da alfabetização, mas logo depois a Revolução Francesa foi um dos primeiros países a se trabalhar bem essa padronização. Aqui no Brasil, quem já assistiu minhas aulas sobre a história da pedagogia no país, a gente fala muito sobre 1930. 1930 foi uma época realmente marcante no país, onde a pedagogia há um maior reconhecimento. Tá? Eu não sei, às vezes a gente para pensar e as pessoas dizem assim, mas a gente tem tudo bem estruturado. Sempre a gente vai ter que buscar a melhoria nas partes pedagógicas, sempre a gente vai ter que, agora no momento de hoje, quanto é importante se trabalhar tecnologia. As crianças de hoje, gente, parece que elas já nascem já com o celular na mão, elas já entendem, elas dão até uma pisa na gente de informações. Mas aonde eu quero chegar? Traga isso para a importância pedagógica. Existem tantos programas de alfabetização, lógico. É importante que todos os programas, sites, aplicativos que trabalham na parte educacional sejam antes testados por você, pedagogo. Às vezes a gente quer muito aproveitar assim, a criança está aqui na escola, eu vou ficar aqui sentadinho enquanto eu corrijo os trabalhos, eu boto as crianças para assistir um filme. Muito cuidado, tem muita escola aí que o recreio ou o intervalo é de 10, 15 minutos e se começam a chamar as crianças depois de 1 hora. Eu fiz várias auditorias, vários trabalhos para a minha parte de estágio e eu percebia muito isso, que a criança ela ama aquele momento de recreação, ela ama, mas envolva outros profissionais como a educação física, mas que seja bem articulado para que não deixe de cumprir a carga horária educacional. A criança ela vai para a escola, ela vai para aprender, ela vai para ter realmente os embasamentos teóricos e aprender e sair de lá com certeza uma criança melhor. E essa criança só sai melhor se a gente também entrar melhor na escola. Principalmente na nossa equipe, nos trabalhos de gestão, no nosso planejamento de letramento e alfabetização, nas dinâmicas que a gente vai inserir na escola. Tudo isso vai fazer um grande diferencial. Outra coisa, Barbosa, um dos autores, em 2013, ele fala uma coisa muito importante, que os jogos vêm para somar com o letramento e alfabetização. Quem faz muitos artigos, ou quem gosta muito de ler artigos científicos sobre a área de letramento e alfabetização, vê Barbosa, né, que de 1994 até 2002, mais ou menos, ele deixa bem claro sobre a valorização do lúdico, dos jogos, da interatividade, das brincadeiras. Trabalha bem essas brincadeiras, tá certo? Faz com que a criança se sinta inserida sempre na área que você está trabalhando pedagogicamente falando, tá? Deixa eu ver quem chegou aqui. Jaqueline falou o seguinte aqui, ó: sem esquecer que estamos lidando com sonhos. Sonho, Jaqueline, sonho não pode ser destruído, sonho tem que ser incentivado. Muitas crianças, você já pergunta com 6, 7, 8 anos, o que é que você quer ser quando crescer? Não é essa pergunta? Quem nunca fez essa pergunta para você?
A gente hoje é adulto, mas já perguntaram isso pra você? Graças a Deus eu tinha 2 caminhos. Ou ser dentista, que era o meu sonho, ou ser professor. Segui ser professor. Esqueci lá a área de odontologia, não deu pra mim. Mas sou muito feliz e realizado nessa área de professor. Então, preste atenção comigo. Como Jaqueline falou aqui, é sonhos. A criança ela vai com sonhos para a sala de aula. Não destrói esse sonho. Ao contrário, incentive. Trabalhe até, quem sabe, mesmo nas áreas lúdicas, as profissões. Tá? Semana do folclore, semana do meio ambiente, semana do livro. Esse incentivo à leitura que hoje é tão carente. Às vezes os pais chegam para as crianças, você tem que ler, né? Você tem que estudar mais. Mas nunca pegaram nenhum jornal para saber as notícias do dia. A gente exige, mas a gente não é o primeiro a dar exemplo. E quando você muda a sua postura, com certeza tem muitos professores que estão aqui, tá certo? Que vai entender o que eu quero falar. Quando a gente muda as nossas posturas, as palavras, elas comovem. Mas são os exemplos que arrastam. Não tem como. E é nesses exemplos que a gente vai conquistando a criança. No silêncio, na postura da sala de aula. Hora de brincar, hora de brincar, hora de lanchar, hora de lanchar. Hora de pedir desculpa ao coleguinha que você machucou. Esse momento que vai fazer com que, com certeza, essa criança tenha todo esse diferencial. Muito bem, muito interessante, tá? Quitéria Toledo, trabalho com Google, sala de aula, muito bem, ótimo, excelente. Tem vários aplicativos, vários jogos interativos, principalmente que envolvam a questão da matemática, que envolvam essa questão da parte de cidadania. Tem muitas coisas que podem ser inseridas em sala de aula tranquilamente. Outra coisa que eu sou apaixonado, tá? Eu me sinto às vezes bem criança mesmo quando eu estou trabalhando com as crianças nessa área de pintura. Sou apaixonado. Eu acho que a pintura, eu acho que as tintas, deixar a criança livre para pintar, para escrever, para transformar o que ela está sonhando através de uma tela. Isso é muito importante, se trabalhar também essa questão lúdica, tá? E coloca isso no planejamento de aula tranquilamente, certo? Trabalha bem, porque faz todo o diferencial. Deixa eu ver aqui, pronto. Nós temos 21 pessoas online, que maravilha. Sejam todos bem-vindos quem entrou depois, tá? Que tem pessoas de outras disciplinas, sejam mais que bem-vindos. Quem sabe aí acabando uma graduação já não pega aí o gostinho da pedagogia. Pedagogia é bom demais, pessoal. Às vezes a gente sabe que o desafio é grande, a gente sabe que realmente a gente tem grandes desafios, mas a pedagogia é linda, certo? É realmente a base para tudo, em todas as outras disciplinas, em todos os outros cursos, tá certo? Então, é isso, para que a gente possa realmente entender, para que a gente possa trabalhar bem essa alfabetização, esse letramento, a gente tem que conhecer um pouco, não só da turma, como do planejamento, conhecer bem a parte estrutural do planejamento do projeto político-pedagógico, o projeto político-pedagógico está inserido esses trabalhos lúdicos e tudo mais. Participem, sejam realmente professores diferenciais, tragam para a sala de aula algo novo, tá? Alguns dizem assim, eu quero trazer algo novo para minha sala de aula, mas eu não tenho condições financeiras, porque eu tenho que comprar os jogos, Gente, tem tantas coisas boas que se pode trabalhar hoje. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos criar um planejamento para alfabetização e letramento na Semana do Meio Ambiente, que é agora, primeira semana de junho. Vamos trabalhar reciclagem. Vamos trabalhar aí um momento de plantar, quem sabe, árvores, pegar as crianças, entender a importância de lavar as mãos, de se trabalhar, e depois a gente inserir isso de uma forma de quê? De letramento e alfabetização, inserindo palavras, objetos, fazendo com que as crianças se sintam inseridas e cresçam nessa visão e nesse diferencial até na própria sociedade. Aqui está dizendo aqui, a Quitéria Toledo está falando assim, eu sou da pós, da turma de gestão educacional com ênfase na educação inclusiva. Poderosa, viu, Quitéria? Muito bem. Olha só, pós em gestão educacional com ênfase na educação inclusiva. Eu falei logo no início da live sobre a questão da educação inclusiva, que deve todo pedagogo conhecer, mesmo que ele não tenha uma pós-graduação, mesmo que ele ainda não tenha
digamos assim, um curso superior, algo complementar, um curso de extensão, ele tem que ter um conhecimento básico sobre essa questão da inclusão. Até porque ele vai trabalhar com crianças de 5, 6 anos de idade, nessa área de alfabetização e letramento, que muitas vezes o pai não consegue ou aceitar, tá? Ou não identificou que aquela criança pode ter uma dislexia, pode ter um outro tipo de problema, ou uma necessidade específica, ou seja, uma criança portadora de deficiência, e não identificou e não descobriu, e termina o professor tendo essa visão. E juntamente com a escola leva essa criança a ter um melhor acolhimento. Acolhimento, amor, é muito importante para essa área de pedagogia. Porque nós estamos lidando com joias, crianças pequenininhas, sonhos em construção. Então é muito importante que a gente valorize cada uma delas, seja ela até hiperativa, seja ela que corra, que brinque, que seja parada. Todo mundo, ali é um mundo, gente, ali é o futuro. É o futuro do nosso país, é o futuro do planeta, do mundo em si. Todas essas crianças merecem a nossa atenção e os nossos cuidados, tá certo? E muito bem, Márcia Gomes está dizendo aqui, eu amo meu trabalho. Tem que amar mesmo, viu? Só quando a gente ama uma profissão, só quando a gente ama realmente algo que a gente faz, que a gente vai ser feliz. Mesmo que tenha muitos desafios, a gente não abandona o barco, não. Vou até tomar uma aguinha que essa vai descer bem. Não abandonamos o barco quando a gente ama algo. A gente espera a mudança. A gente espera a transformação. Então é muito importante a gente ter essa reflexão, principalmente nessa área de letramento e alfabetização. Porque às vezes você pega a criança ali, você quer ter um resultado, e ela não está apresentando aquele resultado, você tem que se superar. Fazer o diferencial, vai ler, vai ver ideias na internet. Hoje tem plataformas fantásticas, inclusive os famosos e-books. Eu ia falar até mais à frente, mas eu estou apresentando para vocês que existem os e-books. O que são os e-books? Antigamente a gente chamava muito apostila, né? Até hoje nas graduações a gente ainda ganha as apostilas completas, mas os e-books são muito melhor para a gente estudar, porque os e-books eles são lúdicos, ele tem um desenho e uma palavra, então você vai mostrar à criança, ela vai associar a imagem, tudo isso faz um grande diferencial na parte do desenvolvimento da tua aula, certo? É até meu caso, hoje eu evito até colocar muitos textos numa aula de graduação, numa palestra, por quê? Quando você coloca uma imagem, uma foto, o impacto é muito maior, porque aquela foto ela representa vários significados. Esses significados vêm para a tua mente de uma forma mais clara, tá entendendo? De uma forma mais objetiva. Se eu falar hoje assim, eu quero colocar uma foto, água, posso colocar até lá um exemplo. Posso até colocar para as crianças, vamos aprender um pouco hoje sobre a água. Um exemplo, criar o valor da água. Semana do meio ambiente. Estou tocando muito nesse assunto, porque muitas escolas não trabalham isso, eu acho muito importante. Então, vamos valorizar a água, certo? A gente coloca lá uma foto, a água, os rios. Então a criança vai lembrar, nossa, onde eu moro tem um rio, tem lixo. Aí começa, eu já vi crianças falarem para os pais, não joguem lixo no chão não, que coisa feia. Eu presenciei. E isso é fruto da onde? Da escola. A titia da escola falou que a gente não pode jogar o lixo no chão. É falta de educação. Eu vi já cada cena que dá vontade até de tirar foto, filmar e guardar para estudo de caso. Então, assim, a gente precisa ter essa reflexão para que a gente possa levar essas ideias e trabalhar bem essas imagens, esses objetos, esses jogos, essas brincadeiras para a nossa área de letramento e alfabetização. Certo? Pessoal, eu gostaria que vocês aqui, sendo ao vivo, né? Quem quiser aqui deixar a sua pergunta, fique à vontade, tá certo? Fique à vontade, estou aqui, eu acho que a gente já tem um determinado tempo. Eu nem sei quanto tempo a gente ainda... nós temos ainda 10 minutos só. É muito rápido, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu ligo agora a live e daqui a pouquinho já está acabando. Certo? Deixa eu ver quem chegou mais aqui. Beleza, todos que estão chegando. Lucinéia, Lucena de Siqueira, seja bem-vindo. Tenho alunos aqui de pós-graduação, não é isso? São nem meus alunos de graduação, mas sejam todos bem-vindos. Logo, logo, se Deus quiser, eu vou estar conhecendo vocês, tá certo? Então, vamos fazer uma reflexão aqui rápido, já que só faltam
pouquíssimos minutos para a gente encerrar. Primeiro, trabalha a parte histórica da alfabetização e letramento. É importante você entender de toda a parte histórica, o porquê de tudo, certo? Depois, vamos trabalhar a mentalidade e o crescimento de um eterno aprendiz. O que é um eterno aprendiz? É aquele pedagogo curioso, é um pedagogo que não para de estudar, lê, busca, faz todo um diferencial. Vamos parar com aquela ideia de só repetir os anos, mas as atividades ser as mesmas. Conheço às vezes muitos profissionais que eu estou tão triste, Felipe, porque eu estou há 10 anos no 5º ano. Pede a direção para te colocar no quarto, no terceiro, no segundo, no sexto, no sétimo. Muda! É importante essa mudança, porque às vezes não é que você esteja 8, 7, 5, 6 anos no 5º ano, é porque você está usando a mesma metodologia, você não muda. Até as provas, as perguntas, eu acho que se eu fosse um menino, guardava, porque passava para o outro menino que já tinha todas as respostas. Porque você nem isso muda. É importantíssimo você enxergar que cada turma é diferente da outra. A cada ano nós temos novos desafios. Podemos trazer novas ideias. É muito importante isso, tá, pessoal? Nós temos aqui o pessoal, acho que é de Capela e Atalaia. Saudades. Saudades. Ó, eu não vou falar nem de saudade, porque ó, a coisa tá séria. A gente tem que, se Deus quiser, quando passar essa pandemia, acho que eu tenho que dar a semana toda, de domingo a domingo, presencial, para matar a saudade. Porque é muito gostoso o online, mas o presencial, o aconchego, as pessoas, assim, nada é comparado ao presencial. E logo, logo, se Deus quiser, estaremos juntos aí, tá? Então é isso, pessoal. Quero desejar a vocês uma noite de muito sucesso, uma noite, descansem bem, mas aproveitem as disciplinas da graduação da UniFCV, vejam que as apostilas estão bem direcionadas. A apostila da UniFCV de letramento e alfabetização eu li, está enriquecedora, tem muita parte histórica, pode até ser útil para vocês trabalharem para algum artigo que queiram publicar, ou até conhecer um pouco mais da história da alfabetização e letramento, principalmente a partir da página 21, tá certo? Então, muito sucesso para vocês, fiquem todos com Deus, tá? E não esqueça, ser um pedagogo de sucesso, ser um profissional de sucesso, depende de você, não é de ninguém não. Não é de ninguém não, é de você. Você pode fazer seu diferencial, você pode ver num objeto uma aula, você pode ver num material uma reciclagem, vocês podem ver numa televisão ali um vídeo que pode ser um diferencial para a tua aula. Faça realmente o diferencial. Não seja um pedagogo, ou pedagogozinho, não. Seja o grande pedagogo, certo? Faça a sua história de vida acontecer na vida dos pequenos, porque quem é pequeno cresce e com certeza a vida vai dar a você todos os merecimentos, porque a gente só colhe o que planta. Isso aí nunca abri mão de acreditar, certo? Então plante sementes, árvores que vão ser gigantes na vida dessas crianças, tá certo? Que com certeza os frutos vão logo aparecer. E passa-se os anos rápido, viu? Daqui a pouco não chamam nem mais de tio e de tia. Daqui a pouco é pelo seu nome mesmo, porque já estão casados, já cresceram, já se formaram e a gente vai ficando velho, não é isso? Então, forte abraço, até mais. Agradecendo aí o Moura Educacional e a nossa turma de graduação na disciplina de letramento e alfabetização, tá bom? Forte abraço, tudo de bom se Deus quiser. Tchau, tchau. Deixa eu deixar um abraço aqui para quem está indo embora. Renata, Beatriz, Helenice, todos que estão aqui online. Forte abraço e até mais, se Deus quiser. Eu acho que semana que vem nós temos uma outra disciplina e a gente entra em determinados assuntos também novos, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.